Olá, queridos alunos da Escola Doutor Ubirajara Índio do Ceará. Eu sou a professora Cleidiane Castro e venho com a disciplina de História. Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre História, conceitos e categorias em sala de aula. Bem, turma, eu resolvi trazer esse assunto para que vocês possam entender um pouco sobre o que é a história, né? E qual a importância da história em nossas vidas, em nosso cotidiano. Então, para dar início, certo, nós vamos procurar entender o conceito de história. Segundo o dicionário Michaelis, né, a história ela vai ser o quê? Uma narração ordenada, escrita dos acontecimentos e atividades humanas ocorridas no passado. A história ela vai ser um ramo da ciência que se ocupa de registrar cronologicamente, apreciar e explicar os fatos do passado da humanidade em geral e das diversas nações, países e localidades em particular. Os fatos do passado da humanidade registrados cronologicamente. Já para a enciclopédia Barça, né, o que vai ser a história? Ela vai ser uma disciplina que se ocupa do estudo dos fatos relativos ao homem ao longo do tempo. Bem, eu costumo dizer que a história ela é uma ciência, né? Uma ciência que estuda o passado para que nós possamos compreender o presente e, quem sabe, assim planejarmos o futuro. Mas aí você me pergunta, professora, a história ela vai ser uma ciência? Sim, né? Qual o significado da palavra ciência? A palavra ciência ela quer dizer justamente estudo, pesquisa, né? Seria essa busca pelo conhecimento. Então, a história ela vai ser justamente isso, uma pesquisa, um estudo sobre determinado assunto. Mas e aí? Afinal, o que a história realmente estuda? Bom, nós vamos perceber que a história ela vai estudar o homem no decorrer do tempo. Então, a história ela vai buscar contar a história da humanidade no decorrer do tempo, né? E para que isso aconteça, a história ela vai se fazer. Bom, desculpa. Ela vai se fazer valer de vários métodos. A história ela pode ser uma história política, uma história cultural, uma história religiosa, né? Mas será que sempre foi assim? Nós vamos descobrir. Então, vocês lembram que eu falei que a história ela estuda o homem no tempo, né? No decorrer do tempo? Então, vai ser justamente isso, né? A história ela vai buscar trazer à tona as experiências humanas desde os primórdios da humanidade, lá no período da pré-história, né, até os dias atuais. Então, nós costumamos dizer que a história ela vai ser subjetiva, né? Atualmente, turma, compreendam isso. Atualmente, nós temos essa noção de que a história ela é subjetiva, mas nem sempre foi assim. E vocês vão entender isso mais adiante no decorrer da nossa aula. Então, por que a história ela vai ser subjetiva? Porque hoje a história ela vai depender do olhar do historiador, né? Que é um profissional que tenta manter a sua imparcialidade, mas que nem sempre isso é possível. Bem, professora, já que você falou isso, mas o que é o historiador? Quem é o historiador? Bom, o historiador ele vai ser o pesquisador, ele vai ser o investigador, né? Ele é a pessoa responsável por buscar respostas. Aliás, primeiro ele formula perguntas para a partir dessas perguntas ele buscar respostas e a partir dessas respostas ele conseguir contar a história que nós lemos nos nossos livros didáticos. Então, segundo o historiador Mark Bloch, né, para ele, o historiador tem um papel de investigar, onde o seu objeto de estudo é o homem, né? Ou melhor, os homens e mais precisamente os homens no tempo, que foi justamente o que eu havia falado para vocês anteriormente, turma. Então, o historiador ele vai se utilizar de diversas fontes históricas para realizar o seu estudo.
né? E essas fontes, elas podem ser tudo aquilo que pode ajudar o historiador a comprovar o que ele diz, certo? Então essas fontes, elas vão ser justamente o que guarda em si a memória individual ou coletiva de um povo. Então, eu costumo dizer que essas fontes históricas, elas são vestígios, né? Vestígios deixados pelos grupos humanos que viveram no passado. E esses vestígios, que nós chamamos de fontes históricas, elas podem se dividir em diferentes formas, em diferentes categorias. Então, essas fontes históricas, elas podem ser as fontes escritas, as fontes visuais, as fontes orais e as fontes de cultura material, ou simplesmente fontes materiais, certo? E quais vão ser as fontes históricas escritas? Bom, a fonte escrita, ela vai se dividir em duas partes. Nós vamos ter as fontes escritas oficiais e as fontes escritas não oficiais. As fontes escritas oficiais vão ser qualquer tipo de documento, né? Certidão de nascimento, atestado de óbito, escritura de compra e venda de imóveis, certo? As próprias leis que são criadas. Então, tudo isso são exemplos de fontes escritas oficiais. E as fontes escritas não oficiais, professora, quais vão ser? Bom, cartas, diários, revistas, o caderno dos nossos alunos, né? Os cadernos de vocês são exemplos de fontes escritas, lógico, quando vocês escrevem neles. Então, como eu falei, cartas, diário, revista, jornal, livro, o caderno de vocês, os livros didáticos, certo? Então, tudo isso são exemplos de fontes escritas não oficiais. Aí nós vamos ter também as fontes visuais, certo? Quais são os exemplos de fontes visuais? Fotografias, desenhos, pinturas, charges, filmes, né? Esses são alguns exemplos de fontes visuais. E nós vamos ter também a fonte oral, né? Que vai ser aquela fonte que é produzida a partir da fala, da oralidade. Então, por exemplo, uma conversa é uma fonte oral, uma música, né? Uma lenda, certo? Então, esses são alguns exemplos de fontes orais. E para finalizar, nós vamos ter as fontes materiais, né? Então, o que vão ser essas fontes materiais? Tudo aquilo que foi produzido pelo homem, como, por exemplo, as nossas vestimentas, que são as roupas, os objetos, os utensílios domésticos, os monumentos, os prédios. Então, tudo isso vão ser exemplos de fontes materiais. Então, turma, compreendam que todas essas fontes históricas, elas podem ser analisadas pelo historiador para produzir o conhecimento histórico. Agora, compreendam, turma, que nem sempre a história ela foi vista dessa forma, certo? Então, no século XIX, nós vamos perceber, por exemplo, que a história ela era pensada como uma narrativa, né? A única coisa que interessava para os historiadores eram os grandes feitos, os grandes heróis, né? As grandes guerras. Então, a noção de história que se tinha era uma noção de história diplomática, tá bom? E essa forma de fazer história, ela estava ligada aos eventos políticos, né? Então, ela era uma história diplomática, uma história política. Uma história que não levava em conta o cotidiano simples, o dia a dia do ser humano simples. Então, durante o século XIX, né, os historiadores tinham a visão de que o presente ele era bem melhor do que o passado e que o futuro ele poderia ser promissor, né? Então, os historiadores eles tinham uma visão evolutiva e progressiva da história.
Para eles, a história seria uma ciência objetiva, né? Aí vocês vejam aqui a primeira diferença. No início da nossa aula, eu falei que a história ela é uma história subjetiva, mas que nem sempre foi assim. Vocês lembram disso? Justamente porque no decorrer do século XIX, essa história ela era objetiva, né? Os fatos eles eram analisados através de métodos científicos, né? E como tal, exigia uma imparcialidade do historiador. Então, foi dada ênfase nas fontes históricas apenas oficiais. Então, traduzindo para vocês, as únicas fontes históricas que se eram levadas em consideração no século XIX eram as fontes escritas oficiais, ou seja, os documentos, né? Então, toda vez que um historiador ele queria reproduzir alguma história, eles iam buscar nos cartórios, nos arquivos, os documentos que pudessem comprovar e legitimar a sua fala. Só que essa visão de história objetiva, ela começou a mudar a partir de 1929, né? E foi ganhando cada vez mais força a partir de 1970. Então, os historiadores, eles começaram a sentir a necessidade de rever seus métodos e conceitos, ampliando a partir daí a noção de quem são os sujeitos históricos. Então, a história, ela começou a ser uma história mais simplista, né? Não sei nem se eu posso usar essa palavra, mas ela começou a ser uma história que voltava os olhos para o cotidiano, para o dia a dia. Então, a noção de sujeito histórico, ela foi mudando. Deixou de ser os grandes heróis e todo ser humano, toda a população, ela passou a ser vista também como um sujeito histórico. Então, todos nós, atualmente, nós somos vistos como sujeitos históricos. Aí nós podemos ser os sujeitos históricos ativos ou os sujeitos históricos passivos, né? Se nós agimos com parcialidade, se eu não quero me envolver, por exemplo, na política ou no que está acontecendo na minha escola, na minha sala de aula, ou se eu não quero, por exemplo, me envolver na feira cultural e assim por diante, eu estou sendo um sujeito histórico passivo, né? Eu estou deixando simplesmente as coisas acontecerem do jeito que derem certo, sem eu querer fazer nada para mudar aquela situação, né? Um exemplo disso é como quando, por exemplo, no dia das eleições, eu deixo de votar, né? Tem muita gente, muitos brasileiros que pensam o seguinte: bom, eu vou votar para quê se não vai mudar em nada, né? Então, esse é um pensamento de um sujeito histórico passivo, de um sujeito que acha que o que ele fizer não vai ter diferença nenhuma, mas a partir do momento que eu deixo de fazer uma escolha, eu posso estar interferindo na vida de várias outras pessoas também, ok? E nós podemos perceber que a história ela passa a ser vista a partir desse momento com um papel múltiplo, né? E subjetivo, como eu já falei, surgindo a partir daí novos métodos e campos da história, né? E aí nós podemos citar como exemplo, por exemplo, a história política, a história econômica, as histórias culturais ou religiosas, como eu citei no começo da aula. Então vai surgir vários campos, várias ramificações da história a partir do século XX até os dias de hoje. Então a história ela passa a ser contada, passa a ser vista de várias formas e maneiras, e não apenas como a história política, como eu falei anteriormente. Bom, turma, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus, se cuidem e até a próxima aula.